Cadeira Cativa, nesta noite agradabilíssima. Até vou fechar a camisa aqui porque estamos com o ar-condicionado ligado aí, senão já me disseram que fica feio esse negócio, fechei aqui, tá? Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de segunda-feira agradabilíssima, na Grande Porto Alegre, porque a gente faz o programa aqui direto de Canoas. Apenas uma curiosidade para quem está nos assistindo, contando com a ilustre presença de um dos maiores jornalistas do Rio Grande do Sul, Flávio Dutra. Para quem não sabe, o culpado pela minha existência no jornalismo, ou um dos, né? Quem sabe o maior culpado. Bom, mas o Flavinho lançou muita gente e sempre teve em pontos estratégicos das principais emissoras de Porto Alegre, 3 das outras tantas importantes emissoras, né? 3 entre tantas outras emissoras, a Guaíba, a Gaúcha e a Bandeirantes, além de ter trabalhado na TVE e outros canais todos aí, que todo mundo já sabe. Mas sempre é bom apresentar. Agora está um pouco ligado à ARI lá, né? Sim. Então, que é outra entidade importante do nosso estado. E eu faço questão sempre de salientar um pouco do currículo das pessoas, porque o cara que não aparece todo dia mais na televisão, no rádio e tal, ele não deixa de ter a importância, né? E não dá para relativizar, pelo contrário, tem que exaltar. A SEG faz uma coisa bem interessante, que é um reconhecimento ao cronista de sempre. Aquele que já não está mais em atividade, mas... A SEG ou a ARI? A SEG. SEG. Sim. Até eu recebi já eu me lembro que eu entreguei para o Ranzolin. É verdade. Tá. Chama-se cronista de sempre, tá? Que é a ideia de valorizar o mais veterano que está fora do mercado. E nunca parou isso aí, Flávio? Eu acho que com a pandemia deve ter parado, né? Mas vai ser retomado. Né? Ah, que legal lembrar disso aí. Por isso que eu perguntei se era Ari. Eu achei que podia ter migrado. Porque eu me lembro que o Garcia organizava muito isso aí. Sim. Eu sei que eu recebi lá eu recebi juntamente com o Lauro Quadros, tá? Tu vê que eu estava em boa companhia, né? Não, eu acho que era ele que estava em boa companhia. Grande Lauro Quadros. O Lauro Quadros, até começar essa droga dessa pandemia, nos dava a honra de vir uma vez por mês aqui, e ele fazia questão de dizer, eu só venho aqui. E uma vez por mês. Agora nos dá a honra de mas ser é o seguinte, ele sabia que, mas o que dava entrevista em rádio... rádio sim. Não, rádio eu mesmo abusava dele. Rádio, cada jogo importante, vamos de Laurinho aí, né? E sabe que o Lauro, ele tá assim, ó, com a mesma voz, ainda tem um bom pique, não vou dizer o mesmo pique, porque ele tem quase 80 anos, né? E ainda com o mesmo jeito, né? Alegre e tal, com aquelas bobagens. Astral, né? Astral bom. Astral aquelas bom. Coisas como é que é? Tá igual Coca-Cola, né? Primeiro normal, depois light e agora zero, né? Só eu já ouvi 10 vezes. Não, eu já ouvi umas 4 10 vezes esse mês, né, Flavinho? O Flavinho é que botava as escalas na pedra, né? E um dia fizeram uma sacanagem pro Lauro e botaram o Belmonte para comentar um Grenal, não foi? Era uma coisa parecida. Aí o Lauro Quadros... Posso contar, né? É claro. Pode dar os personagens. A redação de esporte todo mundo sabia. Da Rádio Gaúcha tal, era uma coisa de tinha um então sofá. era o Belmonte. Se era na Gaúcha, era o Belmonte. Porque o Belmonte começou como comentarista na Gaúcha. Né? E aí quando ele voltou mas era um jogo importante. E quando ele voltou para Guaíba, eu acho que você era o coordenador, e o título do Correio do Povo era o seguinte: ele voltou comentarista. Quando o Edgar voltou da TV Tarobá, quem fez a matéria para o Correio do Povo antigo fui eu. Eu era redator e repórter do... Tu vê que é tão velho que era o Correio, não. Correio Grande. Era o Correio Grande. Não. Standard. Mas logo, deixa eu contar. Tinha que dobrar o Correio para conseguir. Mas logo em seguida o doutor Renato Ribeiro transformou num caderninho. Jornal. Mas ficou bonitinho. Aí aconteceu o seguinte, fizeram essa escala de fake, né? Para usar o termo da moda. E na redação de esportes da Gaúcha tinha aquele sofá antigo, né? Aquele sofá de corino, e aí o Lauro, eu tô com um mal-estar, e se deitou ali, tá? Aí não sei, isso vai dar errado, isso vai dar bom. Vai render. Ele vai ter um chilique, tá? E alguém falou assim, lá, é brincadeira, tá? Pô, isso não se faz, tá? Pior é que é verdade tudo isso. Ele disse que estava com mal-estar, né? Mas ele se deitou
Você deitou no sofá e começou a respirar ofegantemente. Narração, arbítro Antônio Ranzolin, comentários João Carlos Eu Belmonte. acho que não era Grenal, era um jogo importante, naqueles jogos decisivos, um jogo grande. Não, porque Grenal ele não ia acreditar. Grenal era difícil. Tá? Olha, pena que o querido Walter Gonçalves dos Santos não está vivo, que era o domínio do Walter na redação, para poder confirmar essa história. Mas acho que o Zé Roberto lembra. Não, mas todo mundo sabe dessa história. Mas olha... E até o dia que ele vier aqui, vai voltar a vir aqui, eu vou comentar com eles. Mas te deram um susto aí lá, né? Ora, veja bem. Veja bem. Então, o Luciano eu há pouco fiz a passagem aqui do Conexão para o Cadeira Cativa com o Raí Quadros. O Luciano com problema muscular, com lesão muscular no adutor da coxa esquerda, não joga contra o Atlético Mineiro, que é no meio de semana. Eu não sei se o São Paulo joga no final de semana. Até confere aí para mim. Acho que não joga. Pediu folga para poder... Ele tem jogos a menos. Agora empata a quantidade de jogos. Não joga no final de semana. O São Paulo joga dia 16, agora no meio de semana. Joga na outra quarta-feira a semifinal contra o Grêmio, dia 26. Então folga no final de semana e era até uma bronca do Grêmio, né? Porque o São Paulo ia ter um intervalo maior de descanso. Tá, mas aí o seguinte, e depois para a finaleira, daí joga no outro final de semana. Joga o primeiro jogo com o Grêmio, quarta-feira, dia 23. Dia 26 enfrenta o Fluminense no Rio e dia 30 enfrenta o Grêmio novamente. Aí tá. Aí vai ter, entre os jogos vai ter partida. Bom, senão aí era muita moleza. Mas também. Antes tem uma semana de folga, né? Agora só pode fazer isso porque ele está em 2 competições e o Grêmio em 3. O Grêmio não pode, porque o Grêmio tem o Santos, né? E o São Paulo, em determinado momento, chegou a ter 3 jogos a menos que teve que compensar ao longo do e agora mês ele de novembro empata, e dezembro. Né? Agora fica tudo empatado. Sim. 25, fica o Grêmio, o Palmeiras e o Flamengo com 24. Fechando o ano, está tudo zero ou não? Não, o São Paulo já tem 25. O São Paulo está abrindo a 26ª rodada antecipada. Isso aí. Mas vai ficar igual, os outros vão chegar também. Vai ficar igual. Não. Tem 3 que tem um jogo a menos. O Grêmio, o Palmeiras e o Flamengo. Tem 24. Não era esse jogo com o Goiás? Não. Era o jogo contra o Goiás. Mas aí tem mais Mas aí passou do Flamengo. Tá bem, porque a situação de Grêmio e Flamengo, o Flamengo jogava terça na Libertadores e o Grêmio na quinta. Não tinha como encaixar o jogo no final de semana. Marcelo Veiga, que jogou inclusive no Internacional, lateral esquerdo, se não me engano ele veio da Portuguesa, ex-técnico do Bragantino, e começou até, se não me engano, esse projeto vitorioso do Bragantino, e treinava agora o São Bernardo, do interior de São Paulo, faleceu de Covid aos 48 anos, não, 58 anos. 58 anos, está ali ele, ó. É o segundo, para mim aqui, para mim é da direita para a esquerda. Está entre o Márcio e o Nando. Identifica ali, ó. O quarto, olha, o Maurício, o outro é o Rudinei. O Maurício é o cabeludão, né? Não é o Zinho aquele ali. Não, aquele ali é o Rudinei. Rudinei, ponteiro direito. Ou é o Gustavo? O Zinho não é. Será que é o Zinho? Não é, não. O Márcio Bittencourt, aí vem o Marcelo Veiga e o Nando, aqui na ponta direita. O Nando está onde? 56 em cima do logotipo ali da Ubra, né? Isso aí. O Nando está ali no logotipo então, da Ubra. Ao lado está o Marcelo Veiga, que tinha essa mesma latinha até falecer hoje. Não era muito alto, né, pelo jeito. Não. Ele estava no hospital Santa Casa, mas ele estava treinando o São Bernardo. 56 aninhos, menos do que eu tenho. Fiz 57 agora. Mas tu tá bem para 57? Tô bem, né? Tô meio balhado, mas fazer o quê? Que isso? Já tô tirando erva da cuia, né? Meu Deus. Mas aí eu... O que sobra para mim com 7.0? 7.0? Tu é que tá bem. Espalha, né? Ainda tá fazendo sexo quase todo dia, né? Não, eu sou do tempo do era bom. Não, dá uma trabalheira hoje em dia. Mas tu vai entender a frase agora. Quase na segunda, quase na terça, quase na quarta, quase... Que é só sacanagem. Olha aqui, ó. Lamentamos, né? Triste isso. Muito triste porque essa Covid aí agora está pegando parelho, né? Antes dizia, os velhinhos não tem que sair de casa. Agora não tem os velhinhos, nem os mocinhos, não. Tem que vir uma vez essa vacina aí. Se vier da China, se vier da Rússia, se vier da Inglaterra, se vier de Lagoa Vermelha, sei lá. Tem que vir essa vacina.
Uma vez, o Instituto Cientistas- Butantan. Cientistas de Lagoa Vermelha estão Claro, trabalhando na vacina. claro. Mas tu viu, no programa que nos precedeu, na redação, deu informação que se confirmaram as duas regiões com bandeira preta, que é a Sim. região de Bagé e Não, Pelotas. e o governo, que tinha sido anunciado sexta. e o tá? governo não arrefeceu. É. Porque as outras Mas eu acho vezes que tem que estar correto, né? o governo cedeu. Não, é que ali é o começo do troço, ali é que tem que ser cercado. Agora é interessante a situação de Bagé, porque Bagé teve um pico muito É. forte no início e depois, inclusive... Em muitas semanas ficou em bandeira amarela. Inclusive, não, e Pelotas inclusive ao contrário. atingindo médicos. Eu me lembro na época, logo no início Pegou vários médicos, 7. problemas com médicos e tal. E Pelotas também tinha uma situação muito, muito peculiar, porque Pelotas até Não tinha nada. Era a cidade com mais de 200 mil habitantes que estava... Não tinha nenhum caso. Não tinha um cara, daqui a pouco, pô. É. Aí a coitada da prefeita tirou o hospital de campanha, acabou com o hospital de campanha, porque não tinha dado resultado, né? E aí, pô, explodiu. de E novo. uma prefeita competente, se reelegeu bem, né? Sim, sim. E uma prefeita muito simpática, assim, com já bom currículo, né? E Boa nesses experiência. casos, né, Flávio, o Estado está tendo dificuldade, não é nem de conseguir dinheiro nem leito, é dificuldade de conseguir material humano mesmo, pessoas para Médico, operar né? esses hospitais de Eu estava campanha. ouvindo hoje de manhã uma entrevista da secretária de Saúde e ela registrou que numa dessas regiões se abriu uma seleção para ver se importa o médico de outros estados que estejam dispostos a vir para cá. Acho difícil, porque as outras regiões... Também está todo mundo Todo mundo apertado. precisando. Claro, pode ter Isso, um que isso é outro médico de lugar. especialização, intensivistas, né? Então não é... Não, e outra, né, Flávio? Se tiver tranquila a região onde ele habita, ele já está sendo cobiçado por outras 4, 5. Lamentável, a nossa situação é de cuidados, né? De muitos cuidados. Essa história de voltar público na Inglaterra foi muito legal, mas é outra realidade. Né? Voltou público, mas volta numa outra realidade. E o Bruno César, jogador do Internacional, que pertence ao Internacional ainda, meteu mais uma bucha, mais um golaço pelo Brasil de Pelotas contra o Guarani de Campinas. Foi 3-1 para o Brasil. E teve um outro jogo, se não me engano, foi 1-1 Náutico e Botafogo de Ribeirão Preto. É isso aí. E agora eu já vou atualizar a classificação. O Juventude venceu também, né? O Juventude venceu ontem, ou sábado, né? Mas aí eu já vou confirmar também toda a rodada aqui. E Botafogo empatou com o Náutico, Brasil de Pelotas ganhou do Guarani. E eu estava dizendo golaço desse Bruno César. E tem um outro jogador que o Inter pode fazer assim, ó, já que o grupo, como dizia o Cudê, é curto, né? Que o Inter pode chamar a hora que quiser o Richard, que continua tendo destaque lá em Portugal. Amanhã, eleições, né? No Internacional. Eleições, porque uma é para majoritária e outra é para proporcional. É uma para presidente e a outra para renovação de metade do Conselho Deliberativo Colorado. São 11 chapas concorrendo, né? E teremos aí, então, as chapas indo não para o pátio, né? Mas já foram pedir os últimos votos, os últimos contatos e tudo mais. Essa eleição tomou... Eu estranho, é uma enormidade a eleição ganhar essa dimensão, esse protagonismo, tá? Numa reta quase final do Campeonato Brasileiro. Mas hoje me chamou a atenção, eu já tinha referido outra vez, o Maurício é testemunha, vários carros com como é que é aquele adesivo atrás? Perfurite. Perfurite, tá? Hoje eu vi uma coisa que eu só tinha visto na eleição municipal, tá? Bandeira. Meu trajeto é ali perto do Beira-Rio, a empresa que eu administro é ali perto E do Beira-Rio. estavam de máscara? Não cheguei a prestar atenção, fiquei tão chocado com aquilo ali. Era chapa 4, né? Chapa 4, com bandeiras, senhoras ali, com bandeira e até eu fiquei de ver, eu acho que isso aí... no viaduto... Da Marli ali? Exatamente. Tu ia na Marli ali? Nem sei o que é isso. Né? Não? Eu sei que eu tinha... Sabe a referência por ouvir, Claro, né, claro. Só de ouvido. Tu sabe que uma das coisas que eu nunca fiz, eu devo isso à minha biografia, eu nunca fui na Tia Carmen, rapaz. Eu queria ir lá com uma questão antropológica, para conhecer Por isso que tu não votou nela, porque se ela se elegesse, daí não ia ter mais. Mas ela vai voltar a administrar? É? Ela vai voltar a administrar Isso eu não sei.
casados a gente não sabe. Não, mas eu não sei. É só por questão pra é tipo aquele doce. Pavê. Vem cá, os caras lá de fora todos conhecem, Tia Cravo, a gente Não conhece? Eu também não. Eu sei que é na Olavo Bilac, que foi um grande poeta. 345. Não se entregue, cuidado. Depois toma o cartão em casa e não sabe por quê, né, Flavinho? Mas aí o seguinte. Bom, então é isso, né? O Grêmio tem problemas, Jean-Pierre e Michael, já falei aqui, vai anunciar só momentos antes da partida. E amanhã, a partir das 10 da manhã, então, ou ganha Aquino, ou ganha Alessandro Barcelos e mais a renovação de 150 cadeiras do Conselho Deliberativo Colorado. Vamos fazer um intervalo comercial, até porque nós temos muitas atrações. Só vamos ver o recado aí do Shopping do Frango, né? Já vá fazendo estoque aí pro final do ano, né? Já coloca lá no freezerzão lá, porque eu não sei não. Esse negócio de pandemia e abre aqui e fecha ali, já alguma coisinha... Na madrugada vai sair o novo decreto do governador. Mas alguma coisinha tem que guardar aí. Ainda mais churra não pode faltar, né? O cara vai fazer o quê? Já voltamos. Mediar Brasil. Flavinho, o que mais te daria prazer? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro ou Libertadores da América, que bateria o recorde entre os brasileiros, seria quarta conquista. Vou te dar mais argumentos para tu raciocinar. Não que você precise, mas terceiro título brasileiro que igualaria o Internacional. E Copa do Brasil, sexto título que igualaria o Cruzeiro. Quer dizer, não tem ruim, né? É tudo para recorde. Vamos combinar o seguinte. Isso é uma existência gloriosa de um clube. Não é pelo o que é bom, mas vamos combinar o que seria mais fácil, tá? O mais conveniente, tá? Eu acho que a Copa do Brasil, até porque são um torneio muito curto, tá? Seria o ideal para o Grêmio, e até porque é o que talvez dê mais recurso financeiro. Em termos de retomada nacional, seria o Campeonato Brasileiro, que o Grêmio não vence desde 24, iria para 25. 25, tá. Não ganha desde 96, quando ganhou da namoradinha do Brasil, a época que era a Portuguesa de Desporto. Gol do Ailton aqui no... Paulo Nunes e Ailton. Ailton, O Requito estava atrás daquela goleira. E o que, seria a glória das glórias, é a Libertadores, que levaria... Onde é que é agora? Vai ser na... Libertadores no Maracanã. Não, mas o Mundial. O Mundial é Abu Dhabi. Abu Dhabi? Não. 21. 20 acho que ainda é Abu Dhabi. 21 é no Japão. Volta para o Japão? Não, mas esse é o de 20. Esse é o de 20 ainda. Que é em fevereiro de 21. Claro, tá certo. Depois teremos... Tá certo. É no Catar. Tá certo. É o mesmo país da Copa, né? De 1º a 11 de fevereiro no Isso, Catar, isso mesmo, Catar. E tem modificação na composição? Não, é o mesmo formato ainda que disputou. Esse é o último... Não, esse é o seguirá até 2023. 23, tá. Então, acho que esse é o retrato, tá? E vamos combinar aí, não é flauta nem nada, tá? Mas a realidade, tá? O único gaúcho que pode chegar lá nessas três condições é o Grêmio, né? Exceto o Inter, que eu acho que ainda é candidato no Campeonato Brasileiro, tá? E o Grêmio, eu acho que vai se consolar com novamente participar dos quatro, do quarteto inicial ali, do G4, né? E acho que se eu conheço um pouquinho da perspectiva do Grêmio, ele vai botar ficha nesse momento no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Sim, aliás, hoje nós teremos uma atração especial aqui, e o Grêmio tem duas possibilidades de vingar aquele título de 2008 contra o São Paulo. Lembra que o São Paulo correu, era terceiro, virou segundo, depois virou primeiro. O Palmeiras rivalizava com o Grêmio, o São Paulo por fora ganhou. O Grêmio fraquejou. E o Grêmio tinha um time fraco. Né? O Grêmio tinha um time que era a vaca que tinha subido do poste, mas mesmo assim tirou uma vantagem boa para ser campeão com o Celso. E tem a outra possibilidade via Copa do Brasil. Tem a possibilidade via Campeonato Brasileiro, que o Grêmio tem um jogo atrasado. Se ganhar o confronto direto com o São Paulo,
Já dá, fica bonito na mas ponta da foto. o Grêmio entrou muito tarde na disputa. É. Não, e de vez em quando acontece o que aconteceu não tinha sábado. gordura, Tinha que ganhar do Goiás. Não tinha gordura para queimar. E perde pontos que não podia perder. Perdeu para 9 do Corinthians. Né? Corinthians, esse do Goiás. Tá? Então, Esses são dois jogos. Eu acho que tem um pouco a ver com a cabeça dos jogadores. Tá? Eles estão condicionados a não ganhar o título. Estão condicionados a falar, não. É muito tempo falando que é competição de segundo plano. Né? Isso, para jogador, vocês que tratam disso aí, isso é veneno. Se tu não botar o objetivo claro para o jogador vai fazer o que tem que ser feito, vai fazer o que lhe parece ser importante. Tá? Ou que talvez vá lhe dar o melhor bicho, sei lá. Tá? Então, essa gordura que o Inter, por exemplo, fez, tá? O Grêmio não tinha, tá? Tanto é que o Inter, com todas as suas dificuldades, ainda está bem situado, né? Na verdade, no Campeonato Brasileiro estão com a mesma pontuação, né? Sim. Sim, mas vamos combinar o seguinte, que a qualificação de um time e do outro Não, e o Grêmio tem um jogo a menos. E o Inter titubeou muito. Como né? é que está pelo aproveitamento, Maurício? Tu que é bom para essas coisas aí. Que é 50 Pelo aproveitamento, o Inter tem 54,7 e o Grêmio 56,9, justamente por ter um jogo a menos, mas que é contra o Flamengo, né? Não é um jogo a menos contra alguém da parte de baixo. Então tá equilibrado. Tá equilibrado. A verdade é o seguinte, né? Se o Grêmio jogar sempre com os titulares nas 3 competições, pode até dar alguma zebra, mas também pode ganhar 2 delas. Se jogar sempre com os titulares. Trocar um de outro. O REC tem uma vantagem que eu vejo no Grêmio no Campeonato Brasileiro, tá, que a tabela é muito favorável ao Grêmio. Tá? Nesse momento. Nesse momento. Os jogos tem Atlético Goianiense, tá? tem... E os outros são aquelas que nós chamávamos de boiadinha, que às vezes nem é tanto, tá? Mas em tese são boiadinhas. E os jogos complicados são em casa. Então, tem esse... Mas o Grêmio, assim, e esses são jogos que a gente vai lembrar. São esses 2 jogos que o Flávio citou há pouco, contra o Corinthians e contra o Goiás. Empate com o Atlético Goianiense, mesmo sendo fora, também é um jogo que poderia ganhar. Teve empates em casa também, que não devia acontecer. Com Fortaleza, se eu não me engano, o Grêmio empatou na Arena. Então são jogos que, para quem pensa em título... Não dá para empatar, não dá para vacilar. E são aqueles jogos, né, Rec, que a gente sempre fala lá no final, poxa, mas se ganhasse aqueles 2 pontos... É o famoso jogo C. C. É isso aí, mas tem que levar a competição com seriedade. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos na sequência, porque nós temos muitas atrações aqui hoje à noite. O Corinthians fez aí algum tempo atrás. E lá em 2010, 2011 foi com 71 que os times foram campeões. Muito irregular. O Eletro vai jogar. E com 72, eu pego, sabe, como balizador, o próprio São Paulo. Se o São Paulo tiver competência, que não está tendo, perdeu agora para o Corinthians, de chegar a 72, aí os outros não chegam. Porque daí ele ganha os confrontos diretos. Mas 72 na projeção do REC é o Galo, por exemplo, que é o segundo colocado, fazer 66% de aproveitamento. Tem que fazer 26 pontos em 39 em disputa. Não é impossível, né? Não é viável. Mas não é tão fácil. Não é fácil. Não é fácil. Para te ver que 72 vai dar. E aí o Grêmio, para chegar a 72, tem que fazer 32 em 42. O Grêmio, 32 pontos em 42. Vê aí quanto é que dá de aproveitamento. 32 em 42. 32 em 42. Dá 76% de aproveitamento. O Grêmio tem que fazer 76%. Tem que ter... É 2,3 pontos. Está com 66 agora, né? Não, está com 56, né? O Grêmio agora tem como aproveitamento 56,9. Não, mas aí... Tá melhorar quinto, 20% do aproveitamento. Está em quinto. E o que tem um pouquinho mais ali é o Palmeiras, que tem 24 jogos. Vamos lá, o São Paulo tem... Tu diz em aproveitamento. É o Flamengo, que tem 43. O Flamengo tem 45 pontos em 24 jogos. 45 62% de aproveitamento. O melhor aproveitamento é de São Paulo, 66,7%. O Flamengo tem que fazer 30 pontos, 29. 29 em 42. Não, 27. O Flamengo tem 45. 27 em 42. Vamos ver. 64%. Tem que manter tem que melhorar um pouquinho o aproveitamento. Eu ainda boto minhas fichas no Flamengo, sabe? Eu ainda boto minhas fichas. É porque é a competição deles agora, né? E o São Paulo, o pior adversário do São Paulo é o São Paulo, né? É o São Paulo, né?
Não tem alma, não tem... E outra, o treinador é estúpido lá na beira do campo. Vai, ele xinga todo mundo e tal. Se for por isso, tem mais gente nessa linha. Ah, bom, mas aí... Mas ele tá muito narizinho empinado, me parece. Pois é, mas eu acho que ele ganhou uma força muito forte a partir do momento que os jogadores bancaram ele. Né? Isso eu acho que talvez um pouco para segurar aliás, ele. Um pouco muito desse momento de São Paulo tem a ver com isso, tá? Os jogadores bancaram ele, tá? Olha, é esse o cara, tá? Por alguma razão ele deve ter uma relação diferenciada com os jogadores e tal. E deu esse up aí pro São Paulo. O São Paulo, que é o principal postulante ao título, agora enfrenta outro postulante, que é o Galo, né? Depois enfrenta o Grêmio na Copa do Brasil. Entre os dois jogos com o Grêmio, o São Paulo tem uma partida fora de casa com o Fluminense. Depois volta para o Brasileirão lá em janeiro contra o Bragantino fora. Depois recebe o Santos num clássico. Então o jogo com o Bragantino é o mais simples até o momento. Enfrentar o Fluminense fora não é tão fácil assim. Quer dizer, vamos saber qual o Fluminense que vai estar em campo. E depois enfrenta lá no meio de janeiro já o Atlético Paranaense fora de casa. Então não é uma sequência muito fácil, porque pega o Galo, pega o Fluminense fora, pega o Atlético Paranaense fora. Não é tão simples o caminho do São Paulo, em caso que ele tenha um clássico com o Santos. Tá, então só faz um exercício que é bom, não sei, ver qual é o caminho do Flamengo. O Flamengo, que tem o jogo atrasado com o Grêmio. Eu não acredito muito no Atlético Mineiro, não acredito. O Flamengo tem o jogo atrasado com o Grêmio, mas a sequência aqui agora, dia 20 enfrenta o Bahia em casa, depois na 27ª rodada enfrenta o Fortaleza fora, na rodada seguinte, clássico com o Fluminense no Maracanã, já no início de 2021, recebe o Ceará em casa e na rodada seguinte o Goiás fora, em Goiânia. Tá bem essa tabela pro Flamengo? Tá bem. Razoavelmente fácil. Na relação com o São Paulo tá boa. Agora me chama a atenção o seguinte, como é que fica a situação do Inter em termos de técnico nessa passagem? Não, tá horrível. Tá horrível. Complicado, né? Tá horrível. Porque o Internacional já está até anunciando aí um técnico que não quis ir para o Palmeiras, o Miguel Ángel Ramírez, por uma fortuna. Del Valle, e né? o Internacional está pelado. Então, esse técnico do Independiente Del Valle, que as duas chapas admitem ter conversado, uma delas até pode estar blefando, porque se uma fala em nome do Internacional, o cara lá já está, né? Agora, se as duas falaram, se as duas falaram, o cara deve estar assim, né? Vai pedir o que ele quiser, né? Imagina, assim não, assim, né? Se os dois me querem... Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a chapa que o Sonda está pressionando? É que não foi para o segundo turno. Ele está só para a renovação do Conselho na chapa 1. Que agora já nem sei se é a chapa do Medeiros. Porque chegou a se comentar, para ver o que é a política, que 22 caras... e alguns me falaram que, incluído-se o presidente, mas não tem como provar, teriam votado na chapa do Alessandro Barcelos, já negociando uma possível aprovação das contas no futuro. Não votaram na própria chapa. Eu fora. Do próprio movimento. E eu tenho aqui. Se um dia alguém me encher o saco... E o episódio do Vaza Jato lá, como é que foi? Do quê? Da impugnação da chapa do Aquino. Não, aí recuperou, vai para o pátio amanhã, né? Não é pátio, né? Vai para o segundo turno, recuperou na justiça, ganhou, né? Ganhou a liminar e o Inter não recorreu. Quem tinha que recorrer era o Inter. Sim. Contra uma chapa do Inter. Ficou uma situação muito delicada. Não, ficou ruim para a Comissão Eleitoral, né? A Comissão Eleitoral foi desautorizada pela Justiça Comum, que entendeu que era uma demasia. E o clube não bancou, né? E o Inter, no caso, quando a gente fala o Inter, o Conselho de Gestão, né? Entendi agora o que o Flavinho quis dizer. O Conselho de Gestão atual não deu aval para a Comissão Eleitoral. Ou entendeu que a segurança jurídica era melhor para o clube não recorrer no momento. É um negócio que o Inter está vivendo, é uma crise quase que de identidade aí. Tem gente que a situação quer se bandear para a oposição, tem gente que a situação nem quer mais que ele seja a situação. Estão me dizendo que vão tirar o presidente do Internacional do integrante. Ou ele pede para sair ou vai ser convidado a sair. Que coisa, hein?
tudo C, e vai confirmar, não vai, né? Então, eu fico chateado pelo clube, pelos torcedores que sofrem, que se esganiçam, que se rasgam, porque tem alguns que parece que tem sangue de barata, né? Eu tenho minha irmã é colorada, as duas irmãs, tá? São coloradas, a Rosa e a Maria Cristina, coloradas de estão sofrendo. Coloradas de campo e xingar. Xingar e não sei o que mais. Estão no sofrimento as duas, tá? A própria situação do D'Alessandro é lamentável. A saída do Cudê é lamentável, né? Isso prova que o Internacional não tinha um grande líder, né? Quando não tem grande líder, todo mundo sobe em cima da mesa. Está todo corroído, né? Corroído, dividido, mal administrado. Um clube, não adianta ficarem brabos comigo. Um clube bem administrado não deve 460 milhões a curto prazo. Já voltamos. Daqui a pouco nós teremos uma grande atração para a torcida do Grêmio. Um dos líderes do Grêmio nos últimos anos, um grande meia, uma figura extraordinária, gremista, né? Virou um patrimônio do Grêmio. A sociedade toda estima o Tcheco, porque até para tocar flauta no Internacional ele tem categoria. Então, leva na brincadeira, um cara que sabe se portar e está na linha para conversar com a gente aí. Vai bem, Tcheco? Com vocês aí, sempre à disposição para falar, principalmente do nosso tricolor. Eu tava falando aqui, Tcheco, para o Flavinho Dutra, que é um gremista convidado aqui, para o Maurício Freitas, que o Grêmio tem a chance de vingar aquele teu Grêmio de 2008 em duas oportunidades. Uma é a semifinal de Copa do Brasil. E a outra é passar no Campeonato Brasileiro do mesmo jeito que eles passaram, né? Porque o São Paulo correu por fora e teve tudo aquilo que nós sabemos, né? Tem alguns episódios aí, tem de tudo, né? O próprio Internacional entregou um jogo para o São Paulo, teve aquela celeuma do show da Madonna, que trocaram o árbitro do jogo contra o Goiás na finaleira, teve o próprio Grêmio que deu chance para o azar, né? Mas quem sabe não chega a hora de descontar aquelas duplicatas lá, né, o Tcheco? É muito difícil até eu comentar sobre esse tipo de assunto, né, Rec? Porque o ingresso da Madonna foi só o começo, né, de uma partida final que o São Paulo conseguiu, não sei como, levar o jogo ainda para Brasília, tirando lá de Goiânia, porque o Serra Dourada ainda tinha as dimensões grandes e vários times tinham dificuldade de jogar naquelas dimensões grandes com aquele calor também, né? E ainda o Borges fez um gol 1 metro impedido, né? São coisas que passam, mas quem leva o tapa na cara não esquece, né? E tomara que o Grêmio consiga, não sei vingança, né? Mas tomar uma revanche esse ano nesse sentido também no Brasileirão, né? Em algumas entrevistas eu estou falando o seguinte, Rec, que parece que tem umas pessoas que são iluminadas e o destino já está traçado nesse sentido, né? O Renato é sim pro Grêmio, como o Grêmio é sim pro Renato, né?
Não é à toa que está um treinador há 5 anos aí, mais longevo à frente de uma equipe e conquistando títulos ou brigando por títulos, que é o mais importante, né? Às vezes vai passar por uma turbulência, mas nada que ele, com a sabedoria que tem, principalmente pela confiança que tem não só torcedor, mas da diretoria, consiga resolver e cada vez mais tirar um coelho da cartola, né? Mas eu espero, sinceramente, que o Grêmio pelo menos, né, conquiste um título desses 3 tão importantes que está disputando, né? Escolher seria muito ambicioso da minha parte, mas se não machucar ninguém do Grêmio, ou se o Covid não tirar nenhum jogador assim importante, o Grêmio eu acho que é um baita concorrente nas 3 competições, porque o Grêmio ele tem um excelente time, 3, 4 jogadores para suprir em determinadas posições, mas ele ainda não tem um elenco como os outros têm. Quando eu falo os outros, é o Flamengo, o Brasileiro, o São Paulo, o próprio Palmeiras e o Atlético Mineiro, né? E as equipes que estão brigando na Libertadores também. Mas a gente está falando de Grêmio, tudo é possível, quem sabe o Renato consegue beliscar um título importante novamente. Agora, Tcheco, eu esqueci de uma coisa, né? Eu citei 2008, mas em 2007 o Grêmio tirou o São Paulo da Libertadores da América, né? Eu nem vou falar em 81 que o Baltazar foi lá e calou 100 mil pessoas, porque eu lembrei um episódio, e eu não gosto muito dessas coisas, igual hoje, por exemplo, para tocar flauta, para torcedor, tá certo, tem que tocar flauta. Hoje é o dia do Mazembaço, que o Internacional perdeu para o Mazembe. Mas hoje, pela coincidência da história, o Internacional ganhou o seu primeiro título nacional, que foi o primeiro título do Rio Grande do Sul em termos de Brasil, dia 14 de dezembro de 75, com o gol do Figueroa. Então, quando a gente lembra a parte ruim, tem que lembrar a parte boa também, né? Porque são 2 gigantes, claro. Grêmio Internacional. Então, o São Paulo, o Grêmio tirou da Copa do Brasil de 2001, ganhando de 4-3 e tal. Então, tem muitas histórias que são favoráveis ao Grêmio em relação ao São Paulo. Senão parece que não está quites. Está quites já. Só que aquele ano foi um ano que todo mundo esperava que o Grêmio fosse o campeão, né? Eu vi até você comentando, né? Uma brincadeira muito sadia. Eu, como ex-jogador, acabo tirando um pouquinho de onda, mas com muito respeito, principalmente ao Internacional, porque faz parte de quem é gremista, e assim os colorados fazem com nós gremistas também, né? Eu não posso brincar ou tirar sarro da forma como o torcedor faz, porque é uma questão de ética para quem disputou dentro das 4 linhas, né? Mas eu tenho o maior respeito pelo Internacional. Foi uma equipe que na minha geração lá no Grêmio ganhou tudo praticamente, né? Teve anos dourados, vai ficar para a história todo aquele elenco, né? Com o capitão Fernandão, que era não só um excelente jogador, mas uma excelente pessoa também. Infelizmente nos deixou cedo, mas está repleto de histórias assim como o Grêmio também tem. E essa data aí é importante, acho que para as 2 equipes, né? Tanto feliz como triste, mas independente disso aí, a rivalidade sempre vai se manter lá em cima com essas 2 grandes equipes que tem. Mas a gente falando exclusivamente do Grêmio hoje, eu estou para te dizer assim, que estou muito confiante para que o Grêmio não só honre aí com uma Copa do Brasil, vai ser um jogo muito, muito bonito de se ver pelas 2 equipes, a forma que jogam para frente, como também na Libertadores aí um jogo muito aguerrido, que acho que é tipo a cara do Grêmio, né? O Renato mudou um pouquinho o estilo técnico do Grêmio jogar, mas a essência nunca vai se mudar do Grêmio, que é aquele time aguerrido, time forte, e é um tipo de espírito que precisa para essa semifinal da Libertadores contra o Santos lá. Talvez o Grêmio se sentiu um pouquinho favorito no primeiro jogo, e assim que levou o gol, deu uma desorganizada, mas não tática, acho que mentalmente. Os jogadores tentaram fazer as jogadas muito apressadamente e não conseguiam concluir como sempre conclui as suas jogadas, né? Agora talvez, tendo um pouquinho mais de pé atrás lá na Vila, talvez o Grêmio possa fazer um bom jogo e aí, dentro do seu jogo, conquistar uma boa vitória. Tcheco, o Flávio Dutra, diga, Flávio. Tcheco, como observador que és nesse momento, como é que tu acha que o Santos vem contra o Grêmio na quarta-feira? Vem mais fechado, vem mais... ousado. Mais ousado. O Santos é um time ofensivista, né? Mas talvez prefira jogar pela tabela, jogar pelo regulamento na quarta-feira. Qual é a tua visão disso aí?
O histórico do Cuca, né, foi sempre um jogo bem planejado, reservado, podemos dizer assim, né? Sinceramente, não acredito que ele vai sair para frente, mesmo dentro da Vila. Mas ele não vai abrir mão do seu ritmo de jogo, né? Tentar colocar, ditar o ritmo do jogo, né? E também, assim, do pouco que a gente conhece do Cuca, pessoalmente, né? Até porque ele é aqui de Curitiba, mas conhecendo o trabalho dele, certamente ele vai tentar levar o jogo naquela catimba, principalmente Argentina, Uruguai, porque o árbitro vai ser estrangeiro novamente, né? Colombiano. De certa forma, eles são habituados com esse tipo de situação, de ambiente. Então eu acho que o Santos ele vai jogar exclusivamente no contra-ataque, eu particularmente acho, mas ele não vai ficar totalmente defensivo, porque ele sabe que se ficar totalmente defensivo, uma hora ou outra o jogo do Grêmio pode entrar dando confiança durante a partida, e aí o Grêmio abriu o placar, né? Mas eu não acredito que eles vão sair para cima, não. Eu acredito que eles vão se resguardar um pouco. Vilmar Roldan é o segundo melhor árbitro da América. O Néstor Pitana é o principal e o Vilmar Roldan é o segundo. É um colombiano extraordinário árbitro. Garantia de bom jogo. Não, extraordinário. Pode até me decepcionar, mas até hoje eu não lembro de ver esse homem apitar mal. Quando sai um árbitro desse, dá até uma satisfação para o cara que já sabe que o jogo não vai virar uma esculhambação. Que para quem está na frente, miseramente que seja, o Santos, por enquanto está na frente. Sim. Se sair um gol, já vira mais do que um placar aberto, né? Vira uma situação difícil de reverter. Né? Nessa linha... O Grêmio teve uma grande experiência, acho que mais ou menos nessa linha, o ano passado contra o Palmeiras, né? O time da minha esposa, que eu tanto tiro sarro, ela lambisgoia lá, né? E ela é palmeirense doente, e me lembrou um pouquinho essa fase, né? O Grêmio foi jogar no Pacaembu e saiu perdendo, e assim, nós estávamos assistindo o jogo até lá, porque ela queria acompanhar o jogo de perto, e eu falei para ela assim, ó, se o Grêmio empatar, ele vira o jogo, e se virar, não empata mais, porque o time ganha tanta confiança, e o time da casa sendo vaiado pela torcida, ele sente tanta pressão, que às vezes alguns jogadores acabam saindo da sua rota de jogo ali, sabe? Então eu vejo o seguinte, que se o Santos fizer um gol, o Grêmio ainda necessita apenas de um gol, né? E tenho certeza que o Renato vai passar essa mensagem para os jogadores, até porque os jogadores também já são habituados a jogar esse tipo de campeonato, a esse estilo de jogo também, mesmo sendo um clássico brasileiro numa Libertadores. Então acho que não precisa tanto nervosismo se sair um gol do Santos. É lógico, se sair no segundo tempo tem que apressar mais as coisas, é outro tipo de jogo também. Mas assim, é um jogo ainda que está totalmente aberto, e volto a dizer, eu acho que vai ser um tipo de jogo que o Grêmio vai resgatar aquele espírito de gremismo mesmo, né? Que tantas vezes levou o time às glórias. Maurício Freitas. Tcheco, o possível ou provável desconforto muscular do Maicon que foi divulgado hoje, te preocupa porque perde um líder? Não te preocupa tanto porque tem o Darlan que está pronto para entrar? Ou você acha que pode ser até um migué para confundir um pouco a cabeça do Cuca? Não, tomara que seja um migué, porque o Maicon para mim é um dos pilares desse time. Não só pela sua experiência, mas um jogador que dita o ritmo dentro do campo. Você pode ter certeza que os jogadores talvez não comentam isso externamente, mas acontece muito de jogadores do estilo do Maicon, como liderança, não só técnica, mas de líder mesmo nato. Outros jogadores mais novos, que são titulares, se sentirem bem com a presença dele, só com a presença dele dentro de campo, né? Então é um jogador que faz muita falta se realmente não participar, né? Tomara que seja o Miguel, tomara que seja aí para deixar o Cuca um pouquinho lá com a pulga atrás da orelha, porque assim como o Maicon, outros jogadores que são os pilares dessa equipe, realmente quando sai, o time sempre perde um pouco. Os preparos de Tcheco para ser um grande treinador. Já treinou o Rio Branco aí? Treinei o Barra de Camboriú o ano retrasado. Para mim, eu fiz questão de conhecer um outro mercado de futebol, que era a segunda divisão, ver as dificuldades que eu ainda não tinha passado no Curitiba e no Paraná, que são de níveis da primeira divisão. Depois o Rio Branco de Paranaguá esse ano, né? Classificamos para a Série D do Brasileiro do ano que vem, mas infelizmente veio a pandemia, parou tudo, né? Uma equipe com
poder aquisitivo muito pequeno, acabou dispensando a maioria porque necessitava de renda, né, para honrar os compromissos, mas foi uma grande experiência para mim. E agora essa pandemia, essa loucura, né, Rec? Às vezes surge um convite e tudo, mas chega até a dar medo, porque os protocolos com equipes menores assim assustam um pouco, né? Mas estou terminando a minha licença A da CBF, já tenho a B. A licença A online já acabou, já entregamos os trabalhos, falta a parte presencial ainda, mas aos poucos eu vou me incorporando nessa nova função de treinador, que é um mercado muito concorrido. Tenho certeza que assim que Deus me permitir uma oportunidade aí, a gente vai dar uma sequência e espero um dia atingir a elite do futebol. E atingindo a elite do futebol, meu sonho com certeza é treinar as equipes que eu tive uma passagem muito boa, entre elas o Grêmio. Flávio Dutra. Tcheco, eu vou te dar um conselho, tá? Larga esse troço de treinador. Vai ser comentarista. Tu tem todo o perfil para ser comentarista. Tu tá pronto para ser comentarista. O estresse é bem menor. Talvez o salário não seja grande. Tá? Claro que o REC não vai gostar porque é concorrente. Tu tá pronto para ser comentarista. Larga de treinador, que isso aí é um estresse só. Esse teu cabelo escuro, tu vai ver que uma semana vai branquear. Né? Fica o meu recado para ti, viu? Não, mas com certeza seria absorvido na hora pelas rádios, televisões de Curitiba ou do centro do país. O Tcheco, além de tudo, tem um belo currículo e tem uma postura invejável. E tem estampa também. Tem estampa. Tu acha ele bonito? Não faz feio, né? Não faz feio. Mas é só um comentáriozinho de estética. Então, só observação. Então tá, Tcheco, um grande abraço, sucesso para ti, que continue sendo esse baita cara aí. Um dia vou te ver na beira da pista ali, na arena, ganhando 400, 500 por mês. Ele quer que tu ganhe 20, o Flavinho. Não dá. Mas vai viver melhor. Um grande abraço para vocês, é um prazer falar sempre, principalmente quando se trata do Grêmio. Desejar um bom trabalho também no jogo para vocês. A gente vai estar acompanhando de longe. E a gente espera que Deus abençoe o Grêmio nessa partida aí, porque vai ser muito importante para a sequência, não só do trabalho do Renato, mas para o Grêmio também. Um grande abraço a todos, valeu. Valeu, o Grêmio chegaria entre já os 4 melhores da Libertadores da América e já está entre os 4 melhores da Copa do Brasil e está entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, o Grêmio não baixa desse índice aí de probabilidade de... Está na hora de dar o salto. Mas a probabilidade menor ainda é no Campeonato Brasileiro pela distância, né? Que aí são pontos corridos, né? Então... É que nas outras competições depende só do Grêmio. No Campeonato Brasileiro depende de todos os outros, né? Se ganhar o confronto direto com o São Paulo e o jogo atrasado, né? Aí fica 47, fica só 3 pontos do São Paulo. Mas tem que ganhar o confronto direto, que é em Porto Alegre, e tem que ganhar o jogo atrasado. Né? Então, olha aqui, ó, professor Enio Cafo, já estou ouvindo a conversa dele com o Bruno aqui, e já posso chamar o professor Enio aqui, né? É só uma questão de plugar. E aí, professor? Já estou vendo o professor aqui no retorno. E aí, tudo bem, professor? Em primeiro lugar, parabéns pela extraordinária votação. Oi, professor. Está ouvindo? Acho que o professor está sem o retorno lá. Agora comecei a ouvir, Rec. Agora eu comecei a te ouvir, que é uma voz nova para mim. Tá bom, o professor estava dizendo aqui, cumprimentando o senhor pela extraordinária votação. Não é fácil ser vereador de Porto Alegre. Muitos até dizem que é mais fácil ser deputado estadual do que ser vereador. Vereador é uma coisa muito próxima, tem muitas comunidades e tal, e divide muito, é complicado. Agora, parabéns, porque fez mais de 3 mil votos numa concorrência que é fortíssima, né, pelo poder municipal, e cumprimentar pela sua postura na campanha, também muito criativa, acompanhei especialmente no Instagram, com poucos recursos financeiros, como quase todos, né, professor? E aí... Esse é o grande dado, né, Rec? Quando a gente entra no portal da transparência, onde estão lá os dados dos gastos de campanha, é assustador
tu vê que tu estava concorrendo contra um candidato que declarou que gastou R$200 mil numa campanha para vereador. É muito dinheiro. É muito dinheiro. R$200 mil? Alguma coisa está meio fora de... Enfim, né? Então, muito orgulho da campanha que fiz, da postura, das propostas e muito feliz pelo apoio dos meus amigos, né, que foi tão importante. Mas vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol. Estou morrendo de saudade do Cadeira Cativa. Isso. Mas como essa é a Van Premier, né? Pós-eleição, Van Premier é quando é Van Premier, né? Mas como é a primeira depois da eleição... Mas, professor... Primeira estreia. Professor, essa situação que vive o Internacional tão conturbada, que leitura o senhor faz? Onde começou? Por que começou? Quando é que vai parar? O que é melhor para o Inter, sem fazer campanha, óbvio, apesar de que o senhor até poderia declarar a sua preferência e tal, mas em tese... Em tese, não pode, alguma coisa tem que estar errada se nós temos 11 chapas concorrendo ao Conselho Deliberativo, a renovação do Conselho Deliberativo. Alguma coisa está errada. 11 chapas. É um pouquinho. É muito personalismo. Para um clube de futebol. É um clube de futebol. Vou apoiar as categorias de base. Quem é que não vai apoiar as categorias de base? Sabe? 11 chapas. É tão diferente assim? Ou é só uma questão de pessoas? Sabe? O Grêmio viveu isso alguns anos atrás. O Grêmio vivia isso. Tu te lembras disso, Rec? E sempre coincide com os anos perdedores. Sabe? Nós temos um presidente que está saindo, eu não canso de repetir, um presidente que foi eleito e reeleito com mais de 90% dos votos dos associados. Eleito e reeleito, sem conquistar nenhum título, o que não quer dizer que ele não cometeu erros que obviamente cometeu. Mas nós tínhamos um candidato apoiado, mais de 90% dos votos. Na verdade, tudo isso começa quando o culto, a própria personalidade se sobrepõe ao clube, né, Rec? Quando, na verdade, tu tinha um movimento hegemônico, lá da primeira década desse século, que acaba nos levando, que eu digo é o Internacional, ao título de 2006, da Libertadores, do Mundial, o título de 2010, e aí começam as tensões internas, as disputas internas por um lugar, por um protagonismo, ao invés de colocar o clube em primeiro lugar. E aí, aí tu tem o movimento intergrande que começa a se repartir, e um a tocar contra o outro, até chegar nessa barbaridade que aconteceu esse ano, de tu teres um vice-presidente de futebol saindo para concorrer contra a atual gestão. Eu não estou defendendo quem é que está certo, quem é que está errado. Eu só quero dizer que as coisas não são assim. Eu me lembro que alguém aí no Cadeira Cativa ficou bravo comigo, porque estava caindo de pau na gestão do Vitório Pífero, e eu disse, olha, mas vocês estavam com ele, vocês estavam em 70% do tempo da gestão, vocês estavam juntos, e agora estão aí caindo de pau? Não, veja bem, não é assim, não é essa. O nome disso é personalismo, Rec. E é isso, lamentavelmente, que está acontecendo com o Internacional. Desculpe que eu falei muito, mas não, eu realmente estou com saudade. Muito bom, muito bom. Flavinho Dutra, quer trocar uma ideia com o professor aí? O professor, às vezes eu me fechava com ele lá na Rádio Grenal, tá? Eu tô saudoso e
e revi ele no período eleitoral. Afinal, professor, o senhor está apoiando que chapa? Eu posso perguntar isso? Não, ele já no começo disse que não iria abrir. Não, né? eu não vou. Mas pode acho falar que não das cabe. características de cada um, o que o senhor ouviu Eu acho que falar. não cabe fazer isso, até porque eu sei o poder do cadeira cativa, e eu acho que não é questão de apoiar essa ou aquela chapa. Eu acho que tem que acabar com essa guerra fratricida. Epa! Escolhi uma palavra difícil, eu me dei mal, né, Reg? Não, mas tá certo. Então, o Internacional tem que parar de brigar entre si. O adversário é o Grêmio. Não é a chapa 2, a chapa 3, 5, 8, 17. O adversário é o Grêmio. É isso. Essa é a questão do Internacional. Essa questão do Internacional, é parar de brigar entre si. Parar de brigar entre si e unir um pouco o clube. Não é possível que hajam tantas divergências, tantas brigas, tanta diferença, sabe? Eu não sei Não como é assim. será. Eu não sei como será o dia 16. Não, já começou tudo errado, Rec. O absurdo de estar tendo esta eleição agora, há 2 meses e meio do fim do campeonato, é um absurdo. Não importa se o Internacional está indo bem ou está indo mal. Agora, qual é o sentido de ter uma eleição agora e trocar a direção no meio? Lembra quantas vezes o Grêmio tinha, não sei se ainda tem, mas o Grêmio tinha eleições em setembro para a presidência. Lembra do problema que o Grêmio passava quando ganhava uma chapa que não era a da situação? Eu me lembro uma vez o Renato, acho que não é nessa passagem, numa outra passagem, o Renato batendo boca publicamente com a nova direção. Quer dizer, não tem cabimento isso. A eleição tem que ser no final da temporada. Houve uma pandemia? Houve. Mudou tudo. Então vai mudar a data da eleição também, vai ser em fevereiro, quando termina o campeonato. Agora imagina o absurdo, Rec, de assumir, daqui a 15 dias, assume um novo presidente que decide que não quer mais continuar com o Abel. Vai mudar o treinador de novo? No meio do campeonato? Mas aí, professor... No meio do campeonato. Professor, segundo o doutor Aquino, que era presidente do Conselho Deliberativo, ele ofereceu ao presidente Marcelo que não aceitou. E no São Paulo teve eleição e não teve problema nenhum. No Corinthians, a eleição em fevereiro, quando a temporada nova já começou. No Grêmio, a eleição é em setembro e em novembro. Já começou? Tu diz normalmente. Normalmente no Corinthians é fevereiro. Tu está apontando um absurdo que o Corinthians faz. Muito bem apontado, Maurício. O Grêmio elege em novembro, idiotice. Professor. Não, mas houve época que elegia em setembro. O Grêmio faz a primeira em setembro e a segunda em novembro. Renova o conselho em setembro e elege o presidente em novembro. Pois é. Na minha avaliação, evidentemente que não tá correto. Bom, essa do Corinthians é a glória, realmente. Se eu bem lembro, o Grêmio tinha uma disposição estatutária de que a eleição presidencial, para presidente, deveria ser após o último compromisso oficial. Não. É em novembro. Mas tinha, eu estou dizendo que tinha. No estatuto anterior, provavelmente. Nas reformas se tirou isso. Que eu acho muito lógico, né? muito adequado. Claro. Né? Evidente. O Internacional assim, como foi um ano de pandemia, resolveram não mudar. O Inter é depois do último compromisso da temporada. O Inter seria no meio de dezembro. O Inter define na primeira quinzena. O Estatuto do Inter fala em primeira quinzena, por isso que é dia 15. Porque as competições normalmente terminavam assim. Agora o Inter poderia passar para a segunda quinzena. Por quê? Porque as competições, em tese, né, os times passando, elas vão indo, né?
Mas qual é Mas o o problema problema de mudar dessa vez para fevereiro? Mas o Fizeram presidente com- não quis. Hã? O presidente não quis. professor. Aí tem algum. Eu não vou chamar ninguém de Pinóquio, mas tem, no mínimo, algumas coisas mal colocadas. Alguém está mal sonegando contado. uma parte da informação. Por quê? Eu- O Aquino disse 2 vezes aqui, e não foi desmentido, que o presidente Marcelo disse para ele, pessoalmente, que não ficaria nem mais um dia após o término da sua administração. E o presidente se queixou que a eleição ia ser realizada em 15 de dezembro, que era uma barbaridade, que podiam ter transferido. Eu falei com o Alexandre Chaves Barcelos, e não é uma inconfidência, que quando um jornalista fala e o Alexandre fala publicamente a mesma coisa, não tem problema. Ele me disse, o jeito que foi feito a consulta, não é adequado. Manda um ofício sugerindo para a gente discutir num conselho de gestão, não é chamar o presidente, fazer uma consulta informal e tal. O que me disse o Alexandre Chaves Barcelos. Acho que essa é uma inconfidência até importante. Então, eu ouvi o Alexandre, ouvi o presidente Marcelo e ouvi o doutor Aquino. Vamos ser bem claros. O doutor Aquino queria aproveitar a chance de concorrer e concorreu. O Alessandro queria aproveitar a chance do desgaste do MIG também e concorreu. Para não ficar muito assim, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Todo mundo sabia, há uns 4, 5 meses, que o Alessandro era candidato à presidência do Inter. Ele gostaria de ser o candidato do comissário. Quando viu que não ia ser, né, mesmo com essa pendência jurídica que tinha em relação a Alexandre, ele pendeu para o outro lado e ele arrebatou vários outros vice-presidentes, dirigentes que estavam atuando na administração do doutor Marcelo, também para enfraquecer o poder. E enfraqueceu o MIG, enfraqueceu o Marcelo, e enfraqueceu, por tabela, também o próprio Internacional. E o doutor Aquino botou na cabeça que essa era a hora dele se candidatar. Primeiro momento não admitia isso, por ser presidente do conselho, né? E agora foi candidato. Agora que ganhe o melhor e que fechem os olhos, os ouvidos para tudo que é intriguinha e tudo que é conversinha, vão para a igreja, rezem, se abracem, chorem e vivam o Internacional, porque senão... Mas, Rec, de Flávio tudo isso, eu, observador da cena apenas, tá? Eu chego à conclusão do seguinte: o Inter entra 2021 absolutamente dividido. E muito dividido. Esse troço que vai ter união, olha, pô, só se mudar a natureza humana. Não, é que só sabe, se a natureza humana mudou. Não, o que eu quero dizer, Flavinho, é que se conviva, já que se ficou todo esse resíduo da eleição, se conviva minimamente pelo Civilizado, clube. né? Pensem nos 120 mil sócios, se não quiserem pensar nos 8 milhões de torcedores. Pensem naquele cara que faz um sacrifício hercúleo, não leva pão para casa, deixa de tomar sua ceva, toma uma ceva de menos qualidade, deixa de tomar ceva, ele não vai. Toma uma pinga pior, um vinho pior, né? Pô, para fazer um sacrifício, e aí está levando ferro por tabela. E eu não estou aqui pendendo para lado nenhum, porque ponderei pelos dois lados aqui, para não dizer, o fulano é oportunista, o outro é não sei o quê. Os dois são meus amigos, são grandes colorados, que façam o melhor pelo Inter. É que lamentavelmente, Rec, as redes sociais, que são uma maravilha em termos de democracia, em termos de dar voz a todo mundo, elas são um horror em termos de dar voz a todo mundo. Porque assim como tu dá voz ao Flávio Dutra, tu dá voz a um idiota qualquer que resolve falar Obrigado, em nome professor. do governo. Mas é isso. Sim. Infelizmente, as pessoas se deixam levar. Aquele cara que é do grupo do Aquino, aquele cara que é do grupo do Alessandro, ele postou que blá, blá, blá. Rec, tu imagina se tu fosse dar importância a cada uma das postagens idiotas que fazem a teu respeito. Não, eu fecho os olhos, não dá. Nem olho. Mas é isso. Mas senão a gente não sobrevive, Rec. Professor, não sobrevive. Até amanhã, se o senhor quiser participar, ou até depois, sabe por quê? Eu tenho que colocar os candidatos
aos 150 novos conselheiros aqui e fizemos uma Por favor. relação. Então, É sempre uma alegria falar contigo. Flávio, um abraço. Maurício, temos várias peleias pela frente. isso. Professor, nota 10, como sempre. Valeu, professor. Sabe Um que o tempo abraço, nos atropela aqui. Se o senhor quiser participar amanhã, já abordando inclusive o novo eleito, a gente pode fazer de novo um contato, não tem problema nenhum, depende da disponibilidade do professor, que o cachê é caro. Chapa 1. Tá bom, valeu, professor. Chapa de número 1, Inter pode mais. Da Colorada, sócio torcedor colorado. Aqui quem fala é Delcir Sonda. Hoje eu tenho que abrir meu coração para fazer esse vídeo em homenagem a esse clube que eu tanto amo e que eu preciso com certeza colaborar com esse conselho do clube para junto tomarmos novamente as conquistas do Internacional. Eu tenho certeza que vocês vão estar juntos comigo no Conselho Deliberativo, na Chapa 1 do nosso clube que eu tanto amo. Torcida colorada. Muito bem, Delcir Sonda falando pela chapa de número 1. Pela chapa 4, o povo do clube, os integrantes falam agora. É mais um gol do Inter que faz a torcida vibrar. O clube do povo só é gigante porque o seu povo sempre esteve lá a apoiar o Inter. E agora é hora de retomar nossas origens, a nossa história de povo e de raiz popular. Dali Chapa 4, a voz do pátio, a voz do povão, o povo do clube é Chapa 4, unindo o futuro com a tradição que veio da Coreia, nascida no Areal e quer democracia e transparência da base ao profissional. Vamos assim pra transformar teu voto em bola na rede, arquibancada em gestão, pro Colorado voltar a ser campeão. Vamos assim pra transformar teu voto no povo do clube, cabeça e coração. Com a Chapa 4 Inter ser campeão. É Chapa 4. Cada um mandou o material como bem entendeu e todas as chapas foram contatadas. Então, quem não mandou o material perdeu a chance. Hegemonia Colorada, fala o Dr. Werner Gustavo Meyer pela chapa 6. Opa! Bugou o áudio. Então, não tem... Bom, a gente tenta resgatar aí para o final. Vamos para a chapa 9, então. Sócio Independente Colorado. É a Bruna Teixeira quem fala pela chapa 9. Seguramos aí, vamos trocar a máquina. Não temos mais comerciais, senão a gente já matava a charada aqui. 8 horas e 22 minutos. A gente está fazendo muitos contatos aí, né? Tcheco, o professor Enio, os integrantes das chapas, a montagem e tal, de vez em quando dá uma trancadinha aí. Mas vamos trocar a máquina aí e vamos colocar. É isso aí. Bom, jogo duro na quarta-feira, hein, Flavinho?
Eu acho diferente. Jogou muito bem o Santos aqui, né? Mas não vai repetir 2 atuações mas daquela. eu acho que ele também teve o Grêmio se enganou com aquele resultado com o Vasco, sabe? E entrou pensando que o Santos era o Vasco. O Santos não era o Vasco. Tá? O Santos é o Santos do Cuca. Tá? Time de ágil, gurizada boa. Tá? Acho que talvez por essas razões que o Maurício citou, o Grêmio acaba se recompondo com a entrada Do Darlan? Primeiro do Jean-Pierre, tá aí do Darlan, que vai dar, eu acho que o meio-campo do Grêmio aquela vitalidade. Eu acho que o Maicon não tem condições, e pelo que eu ouvi, precárias até para ficar no banco de reservas. Acho que ele vai porque ele é o ex-capita, porque agora o capitão é o Jeromel. Então, é na honra da tradição, da camisa. Aqueles gremistas mais radicais já acham que ele tem que ganhar uma estátua também e parar de jogar. Eu não chego a tanto, né? Acho que ele tem os seus méritos. Não carece de radicalizar tanto, né? 24 graus a temperatura, 8 horas 22 minutos. A gente tem ainda inscritas para falar aqui a Hegemonia Colorada, que é a chapa 6, a Sócio Independente Colorado, que é a Bruna Teixeira da chapa 9, o Surge o Amanhã, que é a chapa 10. Vamos ver se a gente consegue colocar aí. Aproveitar e mandar um recado? Claro, manda um recado. Exatamente um colorado. Roberto Bertoncini é assíduo telespectador desse programa. Ele foi secretário da Fazenda do município, é um cargo que eu não invejo, tá? De jeito nenhum. E é um assíduo que maravilha. Catarina, sofre em Santa Catarina porque é figueirense, tá? Aí Colorado aqui... Está sofrendo também. E ele foi secretário da Fazenda, coitado do homem. Abraço, Bertoncini. Você nos acompanha também no YouTube, quem não viu o programa todo pode recuperar em cadeiracativa.com.br, no Facebook, facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch, e ainda nos canais 21 da NET, 19 da TVN, 48.1 digital, 513 da Vivo TV. E o Tcheco, que pode um dia treinar o Grêmio, né? Falou aqui, está se preparando para ser treinador. Sonha com isso, né? Já treinou o Barra de Blumenau e já treinou o Rio Branco lá do Paraná. De Paranaguá. Paranaguá, lá do Porto de Paranaguá. E ele disse que ele queria viver estas outras realidades do futebol também. Repetindo que o Brasil hoje meteu 3-1 no Guarani de Campinas, com um golaço do Bruno José. Qual é a posição do Brasil, hein? O Brasil, já vou te dar aí, Flavinho. Mas já te respondo aí. Está começando a escapar lá porque agora nós estamos... O Brasil é o 13º com 36. O último que está sendo rebaixado é o Paraná Clube com 29. Olha aqui, ó, nós vamos agora para o Hegemonia Colorada, Dr. Werner Gustavo Meyer. Boa noite, telespectadores do Cadeira Cativa, em especial ao sócio e sócia colorada. Vocês que estão cansados, não aguentam mais esse martírio que são as derrotas do Inter, não aguentam mais perder Grenal, faz 2 anos, mais de 2 anos que o Inter não ganha Grenal. Tudo isso com certeza fruto da verdadeira bagunça política administrativa que virou o Internacional, cujo ponto culminante foi esse ano, quando o antigo diretor de futebol virou candidato a presidente pela oposição do clube. Chega, tá na hora de acabar com essa bagunça. E tu, sócio, tu, sócia, tem amanhã um instrumento importante nessa mudança. Vota a chapa 6, Hegemonia Colorada, a única chapa que não tem nenhum membro do conselho atual que não dá bola para o futebol, pois em nenhum momento fizeram comissão especial para avaliar as questões do futebol. Então, vota numa chapa formada por integrantes íntegros, honestos, cujo único propósito, o único objetivo é fazer o Internacional voltar aos tempos de glória. Amanhã, dia 15/12, para vencer, para mudar, para renovar o conselho, é chapa 06, Hegemonia Colorada. Grande abraço, Rec. Valeu, doutor Werner, que o movimento tem um grupo de médicos, mas já não é só composto por médicos. Começou com um grupo de médicos, torcedores que vão a jogo. O doutor Aquino é careca, né? Eu acho que foi por isso, então. Então, ele está fazendo um esforço danado para entregar tudo bonitinho aqui, né? Inclusive, quem quis mandar, mandou, né? A gente até começaria mais cedo para entregar todos eles. Aproveitamos bem aí o Tcheco
e também o professor Enio Kaufmann, e tivemos um probleminha na nossa máquina, mas já estamos aí nos virando mais do que bolacha em boca de velho aqui, né, o Flávio Dutra. Por quê? Falou velho, por que tu falou? Não, Flávio Dutra, porque é um dizer da nossa época. Ah, bom. Bolacha em boca de velho, vai para um lado e para o outro, e plaf, cola num lado, cola no outro, né? Eu sei que é isso. Eu sei. De Flavinho. Quem é o próximo, hein? Não, vai ter mais um aí. Ó, isso aí. Chapa 9, sócio independente Colorado, Bruna Teixeira, Chapa 9. Independente Colorado. 09. Fala, família colorada, meu nome é Bruna Teixeira e eu tô aqui para falar da SIC, o Sócio Independente Colorado, a Chapa 9, que começou lá em 2016 com torcedores da arquibancada do Beira-Rio, que nem eu, que nem você, que estavam cansados da péssima administração do nosso clube, que queriam mudanças na diretoria. E aí a gente iniciou nossa caminhada no pior momento do Inter, que foi quando nós sofremos o rebaixamento. O objetivo da SIC é ocupar o lugar de direito do sócio torcedor, assim como eu, assim como você. Há 20 anos, o Inter vem sendo administrado por grupos que se alternam no poder e hoje se sentem donos do Internacional. Precisamos rever esse lugar que é nosso de direito. Nossas propostas são voltadas para aquilo que realmente o conselheiro pode fazer. Nós não iremos fazer propostas que não competem ao Conselho Deliberativo. Reforçando nossas propostas: fiscalização do presidente de quem for eleito, transparência no passar as informações para o sócio torcedor, padronização no atendimento de consulado com o clube e, principalmente, democracia para a eleição de presidente para que o sócio possa votar em quem ele quiser e a retirada da cláusula de barreira no Conselho Deliberativo. Venha com a gente para a mudança, venha com a gente construir um novo Internacional. Não podemos continuar votando nos mesmos. A gente já sabe o que acontece votando nos mesmos. Precisamos construir uma nova história. E essa nova história começa no Conselho Deliberativo. Começa elegendo a SIC. Sócio Colorado, no dia 15 de dezembro, vote em você. Faça a diferença. Zona de conforto nunca mais. Vote SIC. Vote 09. É isso aí. Opa! Muito bem. É isso aí. Vamos tentar colocar a saideira aqui, que é o Surgiu Amanhã, a Chapa 10, né? Foi. Chapa 10, temos um papel bem claro nestas eleições. O futebol está mudando e não podemos ficar para trás. Foi a partir deste pensamento, de estudos e de consultar alguns especialistas em gestão esportiva que chegamos em 5 estratégicos temas de relevância institucional da próxima década. É um relacionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Internacional precisa cuidar da sua marca, faturar muito mais com royalties do que vem faturando hoje, entender a importância de engajar o sócio, fã, torcedor do clube, porque teremos grandes receitas com venda de atletas, com televisionamento e muito mais. O grande debate a ser travado pelo clube é o modelo de negócio que deve ser debatido dentro do Conselho Deliberativo. O nosso CT precisa sair do papel e o primeiro passo para isso é ter vontade política. O segundo é termos a consciência que não se trata de um assunto para uma gestão. Trata-se de um tema institucional importante que deve ser debatido dentro do Conselho Deliberativo. Estamos diante de uma modalidade esportiva que trará muito retorno financeiro ao clube, além das vitórias esportivas. Todos esses 5 tópicos possuem algo em comum. São trabalhos de longo prazo para o futuro do Inter, mas que precisam de atenção desde já. Estes temas talvez não tenham a mesma importância para alguém que possua uma visão romântica do futebol, mas certamente serão relevantes para teus filhos, sobrinhos, netos ou qualquer jovem que mereça ver o Internacional ter um futuro repleto de glórias. Entre no nosso site www.surgiuamanhã.com.br. No dia 15 de dezembro, vote Chapa 10. Muito bem. Valeu, Flavinho Dutra. Até amanhã. Bola Enedel. Vote certo. E vá votar. Vá votar, não. Vote. Não tem como ir votar. Vote.